Fala galera, fala indivíduos, falando de ProEnem, estamos aqui mais uma vez pro nosso querido Resenha ProEnem, hoje com o Leandro Almeida pela 10ª vez já no programa. É isso, né? Convidado fixo. Fixo. Nosso querido Biro, pra sua estreia, né, Biro? Aqui Hoje é a primeira vez. É isso aí. A gente tá hoje com um microfone novo aqui, um microfone rubro-negro que a produção arrumou pra gente, né? Isso, muito bonito, né? Porque tá quase que sendo um pré-requisito ser rubro-negro pra estar aqui, né? Inclusive estou aqui, ó, devidamente fardado, com a Para o pulseira jogo. pra ir pro jogo do Flamengo. Espero que você esteja lá também. Certíssimo, estaremos lá. Tá aí o que você queria. Resenha rolando no ProEnem. Está com a Resenha ProEnem. Um golaço na sua preparação. Pessoal, olha só, hoje a gente vai falar sobre futebol e guerras, né? Assim, dois assuntos que teoricamente, né, podem parecer distantes, mas a gente vai mostrar pra você algumas relações que são possíveis de serem feitas. E aí, pra começar essa brincadeira, né, pra começar essa conversa aqui, eu quero perguntar para o Leandro Almeida, nosso convidado fixo, aqui o seguinte: Leandro, futebol e guerra tem relação? Ou é algo distante? Muita relação, né? Porque assim, não só o futebol, mas muito futebol, ele tem uma carga, um caráter simbólico que lembra muito a guerra. Porque quando você vê, são duas equipes que entram ali ao mesmo tempo em campo, que se colocam ali lado a lado no momento inicial, e a primeira coisa que se faz antes da bola rolar é tocar um hino. E aí quando são jogos entre seleções nacionais, muitas vezes você vê os caras se abraçando, eles cantam de maneira efusiva. Eu acho muito impressionante, por exemplo, o que acontece com a seleção italiana. Aliás, o próprio apelido dela já emula algo que lembra a guerra, né? A Esquadra Azzurra, né? E aí os caras se abraçam, começam a cantar, e o hino italiano vai pegando um ritmo mais acelerado pro final. E quando você vê, eles estão quase rasgando a camisa e assim, pegando os escudos. E não vai ter escudo, não vai ter espada, mas vai ter a bola. E o corpo dos caras indo pra batalha, indo pro front ali, contra o adversário. O que ele quer? Ele quer dominar o território do inimigo, ele quer avançar as linhas, e aí tem um jogo em que em dado momento você avança, em dado momento você recua, cada um com seu respectivo uniforme, e os uniformes têm que ser diferentes, né, para poder não haver confusão no campo de batalha. Então existem muitos elementos que aproximam o próprio esporte, o futebol, do que acontece no campo de batalha. Só por isso dá pra dizer que sim, tem uma relação bem próxima, né, do futebol. Falando de hino, eu lembro, falando de hino, não consigo não pensar no hino francês, né? Ah, com Os certeza. caras cantando Marselhesa ali antes de jogo de futebol é uma brincadeira, Que né? o sangue impuro banhe o nosso solo. É, marchê. É, impressionante, realmente. E você, Biro, tem relação futebol e guerra ou não? Tem relação, inclusive, puxando esse início aí que o Leandro falou, pensar, né, cara, como que tem essa relação de campo de ataque e defesa, né? E o técnico em si, ele é como se fosse um general, né? Ele cuida da estratégia, ele cuida das táticas. Então, certamente é uma metáfora pertinente. Uma outra pergunta é essa: quando a gente fala de relação, obviamente a gente está falando aqui de uma metáfora, que é a relação do campo de batalha com o campo de jogo, mas assim, a gente está tentando conversar aqui muito mais de uma relação mais historiográfica, né, Biro? E aí perguntando para você assim, historicamente, é óbvio que o futebol, como um esporte talvez mais querido do planeta, como um esporte talvez mais desejado, talvez não, né? O esporte mais praticado do planeta, ele evidentemente esteve presente em momentos de conflitos mundiais, ele esteve presente em momentos tanto quanto belicosos de nossa história, né? Eu queria te perguntar em que momento isso aconteceu, ou pelo menos alguns exemplos de momentos que isso se deu, né? Que futebol e guerra estiveram presentes exatamente no mesmo momento histórico. Eu acho bem interessante pensar pelo escopo da Copa do Mundo em si, né? Porque Copa do Mundo, a primeira que a gente teve foi aqui na América, no Uruguai, em 1930, deu super certo. E aí a Europa já tinha ficado certa de que sediaria a próxima Copa. Ainda não foi durante a Copa, porque a Copa, ela adiou duas Copas, a guerra, desculpa, ela adiou duas Copas que acabaram não acontecendo, mas em 1934 a gente teve Copa do Mundo, e foi justamente na Itália. O Mussolini já estava 12 anos governando a Itália, já com todas as mangas de fora, né? E a Itália fascista, ela sediou a Copa, digamos assim, num sistema em que os jogadores, eles jogavam quase que por livre e espontânea pressão. E vencem, né? E vencem. Inclusive, quando Mussolini tem um caso célebre, né? Que ele fala, devemos vencer a Copa. E aí um dos futebolistas falaram, nós vamos fazer o possível. Ele falou, não, ele não entendeu. Eu falei que nós devemos vencer a Copa, é uma ordem. E aí tem todo aquele esquema de comprar juiz, né, cara? Comprar jogador. O Mussolini largou dinheiro do Estado e ainda usou a seleção, né, cara? Pô, a seleção italiana, ela é famosa como a Esquadra Azzurra, joga de azul. Ela tinha um segundo uniforme alvinegro. O Mussolini falou, não, o segundo uniforme não vai ter nada de branco. Vai ser completamente negro, já que... Os camisas negras. Os camisas negras, né? Então os caras jogaram assim.
E você, Leandro, você pensa em algum momento histórico assim que se relacione guerra e futebol de forma tão evidente quanto o Biro falou? Olha, tem alguns, mas eu acho que, considerando que o Biro pegou esse recorte de seleções nacionais e falou da Copa do Mundo, tem 1934 e tem o período em que não houve Copas do Mundo, né? Justamente por conta da guerra. Então é curioso que, assim, houve uma série de situações de conflitos pelo mundo ao longo do século XX. Para quem não sabe, o século XX foi o século mais conflituoso da história, em número de conflitos e em quantidade de mortos. Mas mesmo assim, o futebol conseguiu superar esses episódios quase em toda situação, menos durante a Segunda Guerra Mundial, que praticamente paralisou o futebol em várias praças, ainda que não por completo. Porque se você para olhar, por exemplo, para a Alemanha, em plena Segunda Guerra Mundial, estava tendo jogo, estava tendo campeonato nacional. E aí, só no final mesmo do conflito, ali por 44, 45, é que não havia mais condições de o esporte continuar acontecendo. Na Itália, a mesma coisa. Houve campeonatos de menor investimento, menor repercussão, mas mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, esse conflito lastimável que ceifou bilhões de vidas, a gente continuou tendo gente praticando esporte e muitas vezes esse esporte acabava sendo a válvula de escape para uma população que estava desesperada em meio a um conflito em que muitas pessoas perdiam a sua casa, perdiam a sua família, passavam fome. Eu acho que esse recorte da Segunda Guerra Mundial é muito interessante, porque ao mesmo tempo ele paralisa o futebol entre seleções, ele impede que aconteça a maior competição esportiva do mundo, que é a maior competição esportiva do mundo até hoje, ainda que alguns coloquem a Champions League aí, né, como uma competidora à altura, mas ele não impediu que o futebol acontecesse por completo, mesmo nos países que estavam ali imersos no conflito, né, como a Itália, a Alemanha e a França. E falando sobre guerras propriamente, e pegando um pouco da mescla entre seleção e clubes, futebol dentro dos países, eu acho que cabe a gente falar bastante do caso da Iugoslávia. Para quem não sabe, a Iugoslávia é um país que não existe mais, né? Ela foi um país que foi criado ali no começo do século XX e que viveu bons momentos, digamos assim, do ponto de vista político e econômico, ao longo dos anos 50, 60 e 70, mas que entrou numa grave crise econômica nos anos 80. E aí isso foi fazendo com que nacionalismos dentro da Iugoslávia começassem a aflorar, e isso fez com que nos anos 90 eles passassem por um processo que muita gente chama de balcanização. Para quem não sabe, é porque a Iugoslávia, ou o que existia lá, a antiga Iugoslávia, está numa área onde a gente tem algumas montanhas chamadas de Balcãs. E aí, esse é um lugar que passou por um processo muito violento ao longo dos anos 90, principalmente entre 1992 e 1995, que foi quando aconteceu a chamada Guerra da Bósnia. Essa guerra foi uma das guerras da fragmentação da Iugoslávia, que não existe mais, porque dela nasceram outros países. O que dela nasceu foi a Eslovênia, a Croácia, a Sérvia, Montenegro, a Macedônia. E em 1990, a Iugoslávia tinha uma seleção fantástica. Ela era, inclusive, cotada como a mais favorita para a Eurocopa de 92. Ela fez um bom papel na Copa de 90, se não me engano, ela foi até as quartas de final. Acho que ela foi eliminada pela Argentina do Maradona, né? Então, óbvio, não era algo muito fácil de você conseguir vencer. Mas o Brasil tinha ali, também, né? O Brasil não tem memória muito boa, né? Dessa Copa, inclusive. E, obviamente, que ali eu tinha uma geração que estava nascendo. E vários desses jogadores jogavam por um clube que hoje em dia a galera nem conhece. Quem joga aí FIFA, quem conhece futebol europeu pelo FIFA, não deve nem saber que existe. Mas que é o famosíssimo, na época, Estrela Vermelha. Conheço jogador bom desse time aí, cara. Um tal de Pet, né? Um tal de Dejan. Se você me perguntar, né? Dejan Petkovic. É um cara que... A gente tava mais cedo falando sobre o Pet, né? Como é que Petkovic é meio que um Silva. Um Silva, cara. O Silva dos caras é Pet. Mas tem uma outra história curiosa que eu vou contar depois sobre o Pet, mas o Pet era um dos caras que estava ali nascendo naquele futebol da Iugoslávia do comecinho dos anos 90. Em 92, os caras eram favoritíssimos para a Eurocopa, se classificaram em primeiro, inclusive, mas não jogaram. E aí quem jogou a Eurocopa no lugar deles foi a Dinamarca, e foi campeã. E aí você vê... Um título de Eurocopa, o principal campeonato de seleções europeu, foi para um país que nem ia disputar e que só entrou porque a Iugoslávia não jogou. É a Dinamarca dos irmãos Laudrup, né? Isso, que estavam ali também ó, no auge da forma física, né? E que depois deram um certo trabalho para o Brasil em uma Copa mais para frente. 98. Já em 98. Aquele clássico daquele gol que o maluco deita, né? Ele faz o gol e deita, assim. A gente também virou aquele jogo bonito. Não, foi bom, né, cara? E assim, a Iugoslávia ela ficou fora não só da Eurocopa de 92,
mas da Copa de 94. E, cara, tinha muita gente talentosa naquela seleção. Tanto é que em 98, um pouco do que sobrou da Iugoslávia, a Croácia, fez um papel fantástico. Ela ficou em terceiro lugar. Aquele time era muito bom. Só perdeu pra França, que era fantástica também, né? Que a gente, inclusive, como brasileiro, sempre subestimou. A gente... Até que momento, pelo menos, né? Depois parou, olhava pra dentro e falava, não, somos a seleção mais forte do mundo, é óbvio que a gente vai ganhar, temos o cara que é o melhor do mundo, tínhamos mesmo, o Ronaldo. E a gente nem sabia que do lado de lá tinha um certo carequinha, né? Um tal de Zidane. Mas esse time da Croácia era muito bom, cara. Brozinec, Suker, Boban, né? Era um time muito enjoado. Que jogavam pela seleção iugoslava em 1991. E foram posteriormente da Croácia. Exato, porque em 1991 foi quando houve a separação da Croácia da Iugoslávia. Devido a uma guerra. Exato. Ou seja, em 1991, a gente começou a ter essa fragmentação da Iugoslávia porque os croatas não queriam fazer mais parte da Iugoslávia, queriam formar um país para eles, a Croácia. E depois foi a vez dos bósnios, os eslovenos, todo mundo que estava ali, que era de grupos étnicos diferentes, falava idiomas diferentes, tinha religiões diferentes, se entendia até os anos 80, quando a economia ia bem e quando o poder estava nas mãos de um cara muito carismático, o Joseph Tito, que conseguia, de uma forma geral, agregar esses povos diferentes. Mas bastou o cara morrer e a economia começar a afundar e todo mundo começou a olhar meio torto para quem era vizinho, mas era de outra etnia. Falou, olha só, você é croata, eu sou bósnio, peraí, eu não quero fazer parte do mesmo país que você não. E aí teve a guerra da Croácia, em que a Croácia conseguiu a separação, depois houve a guerra da Bósnia, e tudo isso fez com que a Iugoslávia deixasse de existir, ou seja, a gente teria hoje, se a Iugoslávia não tivesse fragmentado, uma grande potência do futebol. Porque até hoje, se você pega esses caras das seleções, é o goleiro da Eslovênia, é o Oblak, que é um cara bom pra caramba. Aí tu pega um atacante ali da Sérvia, você pega um outro da Croácia, o Modric, você forma uma máquina, mas os caras estão jogando por clubes, por seleções separadas, né? Exatamente. Biro, em relação a clubes, você vê também alguma relação? O Leandro falou da seleção aí, falou dessa questão, né, da Iugoslávia. Em relação a clubes, você também vê essa influência, no caso, de um conflito na história de um clube, na história de algum time, especificamente falando? Cara, então, não muito vinculado à guerra, que eu me lembro, mas vinculado a períodos ditatoriais, porque, né, o futebol ele também se relaciona muito com esses momentos austeros. E me vem muito a imagem na cabeça, inclusive foi um documentário que eu assisti faz um tempo, junto com o Otto, o futebol nos tempos de Condor, né, da Operação Condor, que fala sobre várias ditaduras no Cone Sul da América, e esse episódio era sobre a ditadura chilena do Pinochet, contando a história, se eu não me engano, era a Universidade do Chile, né, que foi inclusive o estádio da Universidade do Chile, os subsolos do estádio, ele foi usado por Pinochet como aparato do Estado, né, inclusive com sessões de tortura e tal. Tem um episódio muito célebre de um dos jogadores que no momento que o Pinochet ele entra no estádio, né, e tava lá, a torcida toda ela ficava em um pedaço do estádio, e no outro pedaço do estádio ficava vazio, porque era onde entravam e saíam os agentes da ditadura. E aí teve um dos jogadores, eu não lembro mais o nome dele agora, o maluco fez um gol, e na hora que ele saiu gritando, comemorando, ele comemorou olhando pro lugar que estava vazio. E aí o jornalista que conhecia ele falava, naquele dia só eu e ele sabíamos que ele comemorava para os que caíam. Esse foi o mesmo cara que no final do jogo o Pinochet foi apertar a mão da galera, ele não apertou, deixou o Pinochet no vácuo, né? Então, você vê que o futebol ele se relaciona com guerra, mas ele também se relaciona muito com resistência, né? E fugindo um pouco dessa parte do clube, voltando para a parte da seleção, estava até trocando uma ideia com o Leandrinho agora há pouco, sobre essa parte da resistência que é o que mais me impressiona assim, no futebol. A gente vai voltar um pouco no tempo, que a gente começou falando de guerra, de Segunda Guerra, foi para falar da guerra da Bósnia depois, né? Foi lá pro final da Guerra Fria. Mas quando a gente volta para a Segunda Guerra Mundial, tem um episódio, talvez, dos mais célebres assim da resistência do futebol, que é o ucraniano, né, do Dinamo de Kiev, um time que foi formado por funcionários de uma padaria, cara. Os malucos eram padeiro, velho. E os caras formaram um clube que estava ganhando de todo mundo, eles estavam brilhando muito quando a Alemanha nazista invadiu, né? Tudo bem que eles já não tinham ali muita tranquilidade, porque era a União Soviética stalinista, né? Os caras, eles tinham que se filiar à polícia secreta stalinista para poder jogar futebol. E aí a Alemanha nazista invadiu a Ucrânia, né? Mas era um mal conhecido já, né? Era um mal conhecido. Com o qual eles sabiam lidar, pelo menos. Não, inclusive eles achavam que não ia mudar tanto com a dominação nazista, porque eles já estavam acostumados com o stalinismo, né? Só que o nazismo chegou, imediatamente já colocou o time para trocar de nome, né? Porque Dinamo de Kiev exalta uma cidade ucraniana, a capital. E assim eles tiveram que mudar o nome para FC Start.
Eu imagino que tenha sido, assim, qualquer coisa, né, cara? Ó, agora vocês são Start. Mas não melhor, vocês têm 2 segundos pra falar, Start. E aí, cara, eles começaram, tipo, né, a jogar bola, porque foi aquilo que você tava falando. Os alemães, eles mantiveram os campeonatos futebolísticos até mesmo nos países que eles invadiram como inimigos, né? Pra tentar ali, de alguma maneira ali, dar um pão e circo pra população. Só que os caras começaram a ganhar de todo mundo, o Start, até o momento que os alemães resolveram fazer um time deles. Aí os alemães montaram um time e eles deram de 6-0 no time alemão. Só que ainda era da galera mais baixa patente, né? E aí os oficiais da Luftwaffe, a gloriosa Força Aérea Alemã, eles decidiram por montar um time, o time da Luftwaffe, contra eles. E aí já tava meio que certo, assim, que olha só, gente, esse jogo aqui, vocês precisam perder. Porque os caras, eles se argumentam arianos, então eles não vão aceitar eslavos, ucranianos ganhando o jogo deles. E aí os caras, não, tá tudo certo, pode deixar, tal. No início do campeonato eles tinham que falar Heil Hitler, né? Aí os caras gritaram outra coisa lá, né? Pra tentar exaltar o nacionalismo ucraniano. E aí começou o jogo, os caras deram uma patada, velho. Foi tipo 5-1, assim. Não foi 7-1 não, mas foi tipo 5-1. E aí, no final das contas, cara, cada um deles foram presos pela Gestapo, a polícia secreta alemã, nos lugares que a Alemanha invadia. E 4 deles, sob tortura, terminaram falecidos, mortos, executados. E hoje são 4 grandes heróis, não só do futebol, mas da resistência ucraniana contra o nazismo. Então é interessante isso, né? É bacana de pensar como o futebol pode ser metáfora de guerra, né? Como a gente já falou, metáfora de resistência, mas também pode ser metáfora de paz, né? A gente vê o futebol em alguns momentos também como metáfora de paz. A gente pode pensar na Alemanha unificada, né? Quando vai se jogar novamente conjunta. A gente pode pensar naquele jogo clássico entre Estados Unidos e Irã, né? Na Copa do Mundo, ali no final dos anos 90, né? Aquele jogo da paz, né? Da união. Então, assim, acho que o futebol serve para essas metáforas, né? De certa forma. Teve até a trégua de Natal da Primeira Guerra Mundial. Né? Jogarem no meio da trincheira. Né? Teve o caso clássico do Brasil, que fez, enquanto fazia uma missão de paz no Haiti, aquele amistoso, né? Que foi 6-0 Brasil, exatamente, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho jogou, dançando no tanque de guerra, aquela loucura, né? E aí, imagina... Os rolés aleatórios de Gaúcho. Mais se você algum dia encontrar por aí pela internet, ó, o Ronaldinho Gaúcho em cima de um tanque de guerra... O Ronaldinho Gaúcho já veio no Holanda pro Enem, cara. Já veio no Holanda pro Enem. Vale, procura que você vai achar. É verdade, tá? Realmente, ele andou num tanque de guerra desfilando no Haiti... Em 2004, se não me engano, enquanto o Haiti passava por uma crise catastrófica, uma das várias crises, né, que infelizmente o Haiti passou. E aí, naquele cenário, eu lembro que o Brasil sequer ficou com os jogadores lá no Haiti, porque as condições eram de grande insegurança. Sim. O Brasil ficou com a delegação na República Dominicana, né? Que é o país vizinho que fica na mesma ilha. E aí foram lá pra Porto Príncipe só na hora do jogo, em tanques de guerra, desfilaram pela cidade, e foi aquela loucura, a população nas ruas, seguindo os tanques de guerra, porque, cara, estavam em frente à seleção brasileira, que hoje em dia tá com um pouco de descrédito, né? Mas na época era, de fato, um esquadrão. Campeão mundial. Era campeão mundial, tinha craques renomadíssimos, né? O Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho. E aí os caras foram massacrados no jogo, né? Foi 6-0, mas era esperado. Eles estavam felizões, né? Eu lembro que eu assisti esse jogo, tava jogando, coração, aquela loucura, né? E cada gol do Brasil, os haitianos vibravam, se abraçavam, comemoravam, porque era um evento. Imagina, um país desgraçado pela natureza, pela política, por uma série de questões, tá vendo ali simplesmente a melhor seleção do mundo jogar. Os caras ficaram muito felizes, né? E isso ajudou a manter um pouco de paz naqueles dias muito turbulentos que a Haiti passava. Vírus, te pedir, você citou aí as trincheiras na Primeira Guerra Mundial, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho pra galera que tá em casa, assim, acho que nem todo mundo sabe dessa história do Natal na Primeira Guerra Mundial das trincheiras é maravilhosa. Que parece até mentira, né? Parece mentira, cara. Eu quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei assim, não, isso não vai acontecer, mas eu também, eu cheguei a perguntar ao Biro, mas eu falei, Biro, isso é verdade? Ele é, porque pra mim era daquelas fake news do futebol, tipo assim, o Messi é autista, que essa é uma coisa que até hoje o pessoal fala, não, o Messi é autista. Não é, mas enfim, eu achava que essa era uma delas. Pois é, cara, as trincheiras, né, elas dividiram realmente as fronteiras europeias, né? A Primeira Guerra Mundial tiveram vários armamentos muito novos e as táticas de batalha, estratégias de campo de batalha no início dela remetiam àquelas mesmas usadas na Era Napoleônica. Tipo assim, a galera tava acostumada a dar um tiro, socar pólvora, botar uma munição redonda, dar outro tiro e fazer assim de novo, daqui a 5 minutos dar o próximo tiro. E começou a Primeira Guerra Mundial depois de uma paz armada, muito investimento bélico, né? A Belle Époque. E, cara, os caras desenvolveram morteiros, os caras desenvolveram gás, os caras desenvolveram rifle de repetição, né? Então, chegou um momento que eles, nas primeiras batalhas, a primeira foi a Batalha do Rio Marne, cara, foi uma carnificina, assim. Morreu mais gente que na Era Napoleônica toda. Então, eles entenderam que, pra garantir território, não dá pra ficar lutando de peito aberto. Eles começaram a escavar. Uma trincheira, pra quem não sabe, é um valão contínuo que fica cheio de soldado lá dentro, né? A pior condição possível.
E aí tu imagina, né, cara? Os caras ficavam meses na trincheira, imagina o tédio, o terror. E... As condições insalubres. As né? condições Pra quem quiser ver um insalubres. pouco dessa Guerra de Trincheiras, aquele filme em 1917 é bem legal. 1917, um take, quase que só um take, né? Aquele cara Então, correndo, aquele take o cara único correndo. Dá uma e- noção da dimensão das trincheiras, né? E a Tensas. fronteira francesa e a fronteira alemã, cara, essas duas foram tipo assim, do sul da Europa até o norte da Europa, né? E entre uma trincheira e outra, aquela terra ali era de ninguém, né, cara? No one's Arame land. farpado. Arame farpado, buraco, cratera, gente morta. E, cara, numa bela noite de Natal, né? Eu acho esse episódio, cara, você fala assim, cara, o que que dá na cabeça do cara pra confiar no outro, né? Assim, eu não ia confiar, meu irmão, eu ia ficar na minha trincheira lá. Mas os caras devem ter jogado uma bola, né, pra terra de ninguém, falou, pô, tem uma bola lá, vamos lá. Rola, rola! Ô, Quem rola! vai primeiro, né? Quem vai primeiro, cara? Eles terminaram com 2 times jogando bola, cara. E os malucos jogaram bola algumas partidas, parece assim, né? Eu fico imaginando também, cara, a preocupação que devia ter, assim, de não botar os estressadinhos em campo, né? Porque toda pelada tem um maluco estressadinho que quer brigar. Ali eles não podiam botar o cara estressadinho pra fora da trincheira. O cara vai sacar uma granada, né? É. Daquela pelada por aí, Cadu e Otto brigando, lembra? Lembra disso? Verdade. Pra quem não sabe, eu tive uma pelada alguns anos atrás aqui, Cadu e Otto quase foram às vias de fato. E quem foi o estressadinho? Foi o Cadu ou foi o O Otto? Otto, sempre. Sempre o Otto. Denúncia. Informação aqui. Mas olha só, quando a gente fala assim, tá conversando sobre essa metáfora de paz, de guerra, né, acerca dos conflitos, assim, eu acho que a Segunda Guerra Mundial, ela é o grande símbolo, né, dessa paralisação, como a gente estava falando das Copas do Mundo, mas ao longo da Guerra Fria também houve, vocês lembram de alguma ocasião aí, ao longo desse período, né, de 46, né, do final da 45, 46, do final da Segunda Guerra Mundial até o final da União Soviética, teve outras ocasiões que envolveram guerra? Eu acho que assim, vale a pena a gente falar do caso do Pelé, né? Porque hoje em dia o Pelé já tá bem mais Do velho. Edson ou do Pelé? O Edson, o Biro ou o Leandro Torres, né? Fica a dúvida eterna, né? Então o Edson, que estava com o Pelé, jogando pelo Brasil naquela época, era uma sumidade. Isso era em 1969, ele tinha ganhado já 2 títulos mundiais, ele tinha uns 28 anos, se não me engano. No ano seguinte ganharia o... 2 títulos mundiais com 28 anos, né? Meu Deus brincadeira. do céu. Ainda ganharia mais um em 70. E assim, ele participava em tudo. Aliás, eu tava vendo uma reportagem na televisão outro dia, ontem, se eu não me engano, e eu vi que o Pelé participou de muito mais filmes do que eu imaginava. Eu sabia que ele tinha participado de vários filmes, recomendo. mas não de tantos assim. E sim, o cara tava na mídia, em todos os lugares. Tanto é que até hoje não há, acho, um ser humano no mundo que seja, ou é difícil achar um ser humano no mundo que não saiba quem é Pelé, ou que escute o nome Pelé e não tenha alguma noção de quem se trata. Na época, então, o cara era quem mais aparecia no noticiário. E aí, em 1969, o Santos foi fazer amistosos na Nigéria, a convite do governo local, para tentar amenizar um conflito armado que acontecia lá. Porque a gente sabe que nesse pós-Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma descolonização africana muito problemática, que foi marcada pela ocorrência de muitos conflitos armados, muitas guerras civis. E a Nigéria era um dos países em guerra, o Congo também. E aí, tanto no Congo quanto na Nigéria, o Santos foi, nesse ano, em 1969, e fez amistosos, e o país parou, a guerra parou. Houve aquela trégua de alguns dias para que todo mundo fosse lá, seja de um lado ou de outro, pro estádio para poder assistir o Rei jogar. E aquele time maravilhoso do Santos. Então mais uma trégua. Lembra até do caso do Brasil no Haiti, só que Santos, exato, né? Na Nigéria. E eu também lembro na Guerra Fria, tem um caso muito famoso, que é o caso da própria seleção argentina, né? Que, enfim, teve a Guerra das Malvinas ali entre abril e junho ali de 1982. Uma guerra que para a ditadura argentina da época era muito importante para cativar o nacionalismo do argentino, e cativou mesmo. Só que, pô... Como o Brasil também em 70, né? Também em 70, né? Só que, pô, os caras travaram a guerra contra a Inglaterra, né? E não teve muita chance, né? Os argentinos já imaginavam que não fosse dar muito certo, mas a ditadura conseguiu convencer a galera. Foi muito rápido, né? A Margaret Thatcher, que estava governando a Inglaterra na época. Mulher, né? Uma boa mulher. O pessoal lá gosta dela, hein? Eu gosto muito dela também, pô. E aí ela manda... Fazendo justiça, alguns até gostam, mas assim, pelo que se percebe, a maioria não é tão saudosista da imagem dela, não. Vocês viram um vídeo do Resenha Sport TV, do Team Victory, né? Falando sobre o dia da morte dela. Não vi. No dia que ela morreu, tava o André Rizek, né? No Resenha Sport TV, lendo jornais, né? Que ele sempre lê, né? A morte, Margaret Thatcher, não sei o que lá. E aí perguntaram assim, você tá de luto, Team Victory, pelo dia da morte dela? Aí ele falou assim, tô de luto pelo dia que ela nasceu. Não, em clubes que tem uma tradição ligada a operários, como Liverpool, eu lembro de que quando ela morreu, assim, né? houve festejos, né? A galera, assim, embriagando, fazendo pub crawl, né? Vários pubs, assim, pra poder se alcoolizar em homenagem, digamos assim, a ela, né?
Pra quem não sabe, ela, né, uma das principais artífices do neoliberalismo, que, enfim, né, algo que os operários não tendem a não gostar muito, né? Mas, cara, a questão é que a Margaret Thatcher, ela falou, olha, essa guerra eu tanto não reconheço a dificuldade nessa guerra, como estarei no dia tal tomando chá nas Malvinas, né? E antes disso, ela já estava tomando chá dela nas Malvinas. E 4 anos depois, né, isso foi em 1982, 4 anos depois, a Argentina sediou uma Copa, né? E essa Copa, né, ela, enfim, bom, a Inglaterra jogou contra a Argentina, né, teve um jogo que foi 2-1 a Argentina, e essa Copa, ela foi muito, né, cara, brilhantada pelo senhor Maradona. E foi, inclusive, nesse jogo de 2-1... Aquele belo gol, né? O primeiro gol, né, cara, o primeiro gol foi La Mano de Dios, né, que, enfim, super polêmico, e o segundo gol foi aquele que, cara, tem aquela narração épica, né, aquele narrador argentino, esqueci o nome dele agora, que o maluco só falta chorar, né? Que ele chora, na verdade, né? Aquele gol é... Então os argentinos, eles... choraria, né, cara? Pô, eu acho que eu choraria fácil, mas os argentinos, eles têm essa de que, tipo assim, não ganhamos a guerra, pô, mas ganhamos o jogo deles, né? Então, é revanche, digamos assim. Como é que você pode, né? Uma revanche através do futebol, né? A revanche de uma guerra através do futebol. E assim, a Argentina, e você vê como a rivalidade continua, né? Porque assim, a Argentina e a Inglaterra jogaram na Copa do Mundo, por exemplo, em 98, aquele time do Owen, né? E novamente aquele conflito foi resgatado, foi retomado, né? Como a guerra, ela leva uma rivalidade de futebol. Cara, eu lembro... Na Copa de 2006, se eu não me engano, que a Alemanha venceu a França, que se colocou na capa do jornal Alemanha assim, né? A França perde pra gente como sempre, mas esse como sempre não era em relação ao futebol, era em relação às guerras, né? Como existe uma metáfora... E é o famoso quem sabe sabe, né? Cara, tem uma história entre a França e a Inglaterra que essa data do século XV, os caras revivem isso no futebol, toda vez que tu vê um jogo assim, sei lá, Liverpool e PSG, por exemplo, você olha pra torcida do Liverpool e os caras estão fazendo aquele doisinho, parece que acha que é paz e amor. Churchill, né? O Churchill também fez. O Churchill também fez, inclusive deram um esporro nele, que ele fez errado, né? Porque na Guerra dos 100 Anos, cara, a guerra que formou os dois estados nacionais, teve um caso, né, que o rei Carlos V, rei da Inglaterra, né, ele estava vencendo uma batalha contra os franceses, a Batalha de Agincourt, em 1400 e bolinha. E, pô, nessa batalha em 1415, o rei francês, ele costumava prender os arqueiros ingleses e cortar fora o dedo deles. É como você cortar a mão de um pianista, né? O cara, pô, só sabia atirar flecha, cortava o dedo dele. E aí, nessa batalha, os arqueiros, eles se embrenharam no meio da mata. E aí, quando os franceses estavam sendo ali massacrados, né, cara? Diziam que as únicas coisas que os franceses conseguiam ouvir quando eles olhavam pra cima era o arqueiro mostrando o dedinho, falando, vem cá cortar meu dedinho, vem cá. E até hoje, os malucos do Liverpool chegam lá, vem cá, francês, vem cá. Pra tu ver. Como fica. Pessoal, a gente tá nesse caminho pro nosso final aí, mas assim, daqui desse podcast já tira aí mais os dois aí que a gente tem que fazer, né? Já tirou de ditaduras latino-americanas aí, a gente vai ter que acontecer também, já agora pensamos... de nacionalismo, né? Já tem alguns aí pra gente acontecer. Quero agradecer ao Biro pela participação, Biro, muito obrigado. Tamo junto. Né? Estaremos em próximos, né? E Leandro, não vou nem falar, né? Tá em todos aqui, nem vale mais a pena. Valeu? Galera, forte abraço, fiquem bem, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, valeu! Valeu!